Estava a dizer que estamos a gravar a sessão para todos aqueles que se juntaram agora e, antes, caso tenham alguma coisa contra, por favor, indiquem. Muito bem, estava no fundo a agradecer aqui o convite que foi feito e a passar a explicar o objetivo da sessão de hoje. No fundo, esta sessão tem como objetivo inspirar-vos a olhar para a cultura da vossa empresa como um poderoso instrumento para tentar gerar inovação. Não existem fórmulas mágicas, não existem ingredientes secretos para produzir inovação, mas sentimos que podemos partilhar algumas aprendizagens da Google que têm dado bons frutos. Como já disse inicialmente, estejam à vontade para colocar questões. Quando não estiverem a falar e para a conveniência de todos, pedia que colocassem o microfone em mute. Rapidamente sobre mim, o meu nome é José Maria Júdice e sou responsável desde janeiro de 2019 pelo setor de marketing digital de turismo da Google em Portugal. Como podem ver pelo meu percurso, é a quarta aventura profissional e terceira mudança que abraço os últimos 10 anos. Comecei como advogado, depois fiz um MBA, depois estive na consultoria de gestão e, por fim, na Google, em marketing digital. Além disso, acompanhei nos últimos 10 anos a evolução de um negócio familiar na hotelaria em Portugal, o Grupo Lágrimas, e infelizmente também assisti aos efeitos há 10 anos, há mais de 10 anos, que uma crise terrível pode ter nos planos e projetos de negócio e por isso compreendo especialmente a incerteza e a ansiedade que estão a atravessar. A inovação, que é o tema de hoje, no fundo, e como é que a cultura de uma empresa pode ser fonte, ser um driver de inovação. A inovação é entendida como um pouco o processo de identificar novas ideias, construí-las, testá-las e implementá-las, que vai muito para além da criatividade, que é uma parte da inovação. Não funciona, infelizmente, por decreto, não pode ser imposta. E também não basta investir na tecnologia certa, embora ajude. No entanto, é possível criar um ambiente onde a inovação pode surgir, pode evoluir de forma orgânica, de forma mais natural. A experiência profissional de que vos falei permitiu-me passar por vários setores, ter contato com várias empresas de várias dimensões, pequenas, grandes, em Portugal, no estrangeiro, e também trabalhar em várias culturas diferentes. E quando entrei na Google, percebi rapidamente que havia aqui, até olhando de forma comparativa, um conjunto de fatores que tornavam esta empresa diferente e que valia a pena partilhar, para vos inspirar a introduzir mudança na vossa empresa. E por isso, embora não exista nenhum ingrediente secreto para a inovação, na Google temos 7 princípios de inovação que são respeitados desde a criação da empresa e gostava de partilhar com vocês. No fundo, como eu vou fazer isto é simples, vou passar por cada princípio e procurei também, no final de cada princípio, pensar um pouco, ok, como é que isto pode ser relevante para vocês? Como é que vocês podem levar isto para a vossa organização, para o vosso negócio, para a vossa associação e tentar, através de alguns comportamentos, introduzir, no médio e longo prazo, inovação naquilo que fazem. O primeiro princípio é tão simples como definam uma missão relevante para o vosso negócio, para a vossa organização. Toda a gente na Google tem um forte sentido de missão e propósito e esta é a nossa missão, no fundo, organizar a informação do mundo e torná-la universalmente acessível e útil. E eu arrisco dizer que a esmagadora maioria das mais de 100 mil pessoas que trabalham na Google sabem de cor a missão da empresa. Surgiu aqui uma pergunta. Sim, estou a partilhar o ecrã. Talvez seja... Estão a ver a apresentação, portanto, Rui, deve ser um... Não? Ok. Só te vemos a ti, Zé Maria. Não vemos os slides. Agora sim. Pronto, excelente. O primeiro princípio é tão simples como definam uma missão relevante para o vosso negócio. Toda a gente na Google, como disse, tem um forte sentido de missão e propósito. Os materiais, já agora, portanto, referi, estão em inglês por uma questão de facilidade de resposta ao desafio que nos foi lançado com tão pouco tempo. O som, conseguem ouvir bem? Aqui há algum tema com o som?
Okay. Sim, o som está bom. Ok, obrigado. Então, continuando. Esta é a missão da Google, como vos referi, organizar a informação do mundo e torná-la universalmente acessível e útil. E a esmagadora maioria das pessoas que trabalham na Google, e são mais de 100 mil, sabem de cor a missão desta empresa. Cada um dos elementos desta frase tem um significado próprio e ajuda a orientar muito daquilo que fazemos e a explicar porque é que existimos e porque é que inovamos. Isto faz parte do nosso DNA, de todos os produtos que lançamos, tem como objetivo ajudar a organizar a informação do mundo e torná-la universalmente acessível e útil. É o caso de Search, é o caso do Drive, é o caso de muitos produtos que temos. Esta missão deve ser suficientemente ampla para não limitar a inovação de uma empresa, mas sem se tornar vaga e, portanto, inútil. Vemos muitas missões como, por exemplo, criar valor de forma sustentada para os acionistas, um conjunto de palavras que, no fim do dia, não permitem diferenciar uma empresa da outra e não dão um sentido de missão muito forte às pessoas que estão nessa organização. E acho que é um momento bom para pensarem, olhando para o vosso negócio, para a vossa organização, quantos de vocês têm definida a missão da vossa organização ou conhecem-na de cor do princípio ao fim. É que é um exercício muito simples e que logo aí pode dar-vos pistas sobre o que é que podem fazer. E, portanto, eu diria que o primeiro o que é que podem levar para casa é exatamente definir de forma a missão da vossa empresa, caso algo que caso defina a vossa missão, mas uma missão que seja quase intemporal. Todos aqueles que trabalham na vossa empresa, toda a gente, ou a maior parte das pessoas que trabalham na vossa empresa, saiba. O segundo princípio, no fundo, é a inovação não vem de um Chief Innovation, o CEO, pode vir de qualquer pessoa. Pode vir também do CEO, evidentemente. Deve ser um tema de internet. Está melhor? Ok. Obrigado. Quando for assim, avisem-me, porque assim eu paro. E confirmam que estão a ver a apresentação, certo? Certo, conseguimos. Ok, obrigado. Havia aí um comentário. Ok, obrigado. Pode vir, como disse, do CEO ou de alguém da administração, e pode não resultar, como foi o caso do Google Glass, que foi uma ideia do Sergey, um dos fundadores da Google. Pode vir de qualquer pessoa, no fundo, seja ela da área de engenharia, seja ela da área de vendas, e isso é um aspecto absolutamente fundamental da nossa cultura. E é por isso que a contratação é vista na Google como uma das coisas mais importantes, não a coisa mais importante que fazemos. Temos quatro elementos que procuramos em todas as pessoas que a Google contrata. O primeiro é a Googleness, que é talvez o mais difícil de definir. Não se trata de um fit cultural, mas de perceber se, tendo em conta a cultura da Google, essa pessoa consegue funcionar, trabalhar e, portanto, procuramos que pessoas estejam confortáveis com a ambiguidade, com a incerteza. A Google é uma empresa onde os produtos que são lançados são muitas vezes novos, são diferentes e é muito frequente as pessoas mudarem de área e abraçarem desafios novos, a maioria das vezes em áreas para as quais não tinham qualquer tipo de experiência prévia. É importante que pessoas tenham paixão pela missão, que sejam humildes, que consigam ser owners, ser donas dos projetos que têm, colaborativas e que sejam pessoas, boas pessoas, no fundo. Mas não só, também procuramos capacidade de liderança, algum conhecimento sobre a função para a qual estão a ser contratadas,
mas acima de tudo os skills fundamentais para exercer bem essa função, e depois General Cognitive Abilities, que no fundo são elementos relacionados com a capacidade de raciocínio, sobretudo, mas sem entrar nos brain teasers que se costumam ouvir, por exemplo, de quantos cachorros quentes é que se vendem em Nova Iorque, coisas desse género, porque o processo é regularmente revisto, que é um tema interessante, e esse foi exatamente um dos temas que se fazia e que se deixou de fazer porque se percebeu que não era útil para avaliar a qualidade das pessoas que trabalham na Google. Para além disso, procuramos contratar pessoas com perfis e backgrounds cada vez mais diferentes, e essencialmente por duas razões. A primeira, porque é certo, porque faz sentido, e por segundo, também por uma questão de negócio, porque tem um impacto enorme na qualidade dos nossos produtos e na experiência dos nossos utilizadores. Os produtos são usados por milhões de pessoas, milhares de milhões de pessoas de vários locais, de várias etnias, com várias experiências de vida, e que fazem uma utilização diferente dos nossos produtos. E se nós tivermos o mesmo tipo de pessoas em desenvolver os nossos produtos, é inevitável, por mais que se tente, que os produtos saiam biased para a experiência da pessoa que esteve na base do desenvolvimento desses produtos ou dessas soluções. Também, ainda nesta parte, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar do 20% time na Google. Na prática, cada colaborador é livre de dedicar até 20% do seu tempo a qualquer projeto que entenda relevante. Esse programa não existe hoje em dia de maneira formal, mas o princípio continua a estar lá e continua a haver total liberdade. Nós na Google somos avaliados de acordo com resultados e, portanto, livres de gerirmos o nosso tempo como bem entendermos e também de nos dedicarmos àquilo que nos apaixona e que nos realiza e que está alinhado com aquilo que é a missão da empresa, no fundo. Para vos dar um exemplo, quando comecei na Google, fiz um tour a um dos escritórios e era aquilo que chamaríamos num mundo corporate normal fora de horas, era para estar no ginásio, eram 3, 4 da tarde e estavam várias pessoas no ginásio, que não quer dizer que elas não trabalhassem, quer dizer simplesmente que entenderam gerir o tempo dessa maneira e funcionar como lhes era mais conveniente. E a empresa funciona. Portanto, há uma enorme orientação a objetivos, mas também respeito pelo tempo e pela criatividade de cada um, e isso é crítico para gerar depois inovação mais à frente. E porquê é que isto é importante? Porque alguns dos produtos que vocês conhecem da Google surgiram destes projetos 20%. Foi alguém que teve uma ideia, começou a dedicar 20% do seu tempo e, mais tarde, tivemos o Gmail, ou o Google News, ou, para aqueles que gostam de realidade virtual, o Google Cardboard. Portanto, são pequenas coisas que podem dar origem a negócios ultra importantes e bem-sucedidos. E, portanto, qual é o so what, o que é que podem retirar deste segundo princípio? A meu ver, a importância de investir no processo de contratação, de procurar as pessoas que alinham com aquilo que valorizam no vosso negócio para ter sucesso e também dar às pessoas, no fundo, uma licença para sonhar. Eu recordo há poucos meses estive num hotel e estava a trocar algumas impressões com um colaborador desse hotel e estávamos a comentar um aspecto que não fazia sentido. E o colaborador estava completamente de acordo e eu perguntei-lhe, ok, mas isso já foi discutido internamente? E ele, não, mas isso não é a minha função, não é suposto ser eu a tratar disso, a resolver isso. E este tipo de mentalidade que existe numa empresa é um óbvio tremendo à mudança e sem mudança também não haverá inovação. O terceiro princípio está relacionado com a importância de orientar e validarem a intuição de cada um, a experiência do negócio que todos têm e que é sem dúvida útil, com dados, com insights. Eu dava-vos um pequeno exemplo do caso da Waymo, que é uma das empresas da Alphabet, que é, no fundo, a empresa-mãe da Google, e que... Exato, não era o único hotel. Exato. Em que portanto, chegou-se à conclusão, ou verificámos que 94% dos acidentes eram causados por erro humano. E daí começou um projeto que deu origem à Waymo, que era tentar construir um carro que conseguisse ir da A a B da maneira mais segura possível. E ajudar a reduzir acidentes, a transformar a mobilidade das pessoas. Isto é uma tarefa de anos e ultra complexa, mas há um insight muito interessante, que era, no fundo, como começar.
o que atacar primeiro, como tentar treinar aqui a máquina para ser o mais segura possível, o mais rápido possível. E houve um insight muito importante que foi que, no fundo, 56% ou 53% dos acidentes eram originados por curvas à esquerda, 10 vezes mais do que curvas à direita. E, portanto, isso fez com que a equipa de engenharia se tivesse focado muito mais e, em primeiro lugar, em resolver e em dar confiança à máquina para fazer estas curvas à esquerda, e quando o fez, conseguiu atacar um dos principais problemas na condução sem veículo. E, portanto, porquê é que este princípio é relevante pode ser relevante para as vossas organizações? Não se trata de esquecer a intuição, de olhar apenas para a informação de todo, mas suportem a vossa intuição, validem com dados, até porque isto é de uma importância enorme, porque permite evitar o Ripple. Não sei se conhecem, se ouviram falar do Ripple, mas no fundo o Ripple é highest paid person opinion in the room, que muitas vezes acaba por dominar as reuniões, e muitas vezes está certo, não há dúvida disso, mas muitas vezes não está, ou precisa se calhar de dados para construir em cima dessa opinião. A informação é muitas vezes a melhor maneira de evitar o Ripple in the room. O quarto princípio, que também procuramos seguir ao máximo, de forma quase obsessiva, é o foco no utilizador. Um bom exemplo para nós deste princípio são os brinquedos para os berços dos bebés, que a maioria de vocês já deve ter visto, parecem qualquer coisa deste género, os móveis que se põem em cima dos berços. Só que para um bebé é isto que ele vê. E, portanto, este móvel que nós estamos a ver foi desenhado para pais, não para o utilizador final, que é uma criança, e para quem esta visão dos carros, se calhar, não é assim muito divertida. E, portanto, trata-se de focar-se nos utilizadores, não olhar sempre para a concorrência. Como é óbvio, é importante saber o que é que a concorrência está a fazer, mas se estivermos com o foco no utilizador, a perceber o que é que ele precisa, que problema é que estamos a resolver na vida dele, é muito mais fácil inovarmos do que se estivermos a tentar só estar atentos à nossa concorrência, que é algo que acontece muitas vezes. E qual é a relevância deste princípio? É absolutamente importante, crítico, conhecer os vossos clientes, ouvirem os vossos clientes e também testarem o vosso negócio nos sapatos dos vossos clientes. Quando é que foi a última vez, por exemplo, que experimentaram fazer uma reserva no vosso site do princípio ao fim no telemóvel, em Portugal ou no mercado estrangeiro mais relevante para vocês? Eu vou-vos dar um exemplo muito simples. A Google, há uns anos, quando estava a testar produtos que lançava, os engenheiros tinham Wi-Fi. Fazia todo sentido, era uma internet com rapidez. Mas depois perceberam que havia feedback negativo sobre o produto e não conseguiam perceber porquê, porque o produto funcionava perfeitamente. E concluíram que a maior parte das pessoas que estavam a utilizar aquele produto não tinham uma condição de internet, uma rapidez de internet nem próxima do Wi-Fi que a Google tinha nos seus escritórios. E, portanto, os engenheiros criaram uma internet de teste 3G simulada, mas que utilizam para fazer os testes e perceber qual é realmente a experiência daquele produto. E obrigou, muito curiosamente, a que muitos produtos fossem revistos, simplificados, tornados mais leves e, portanto, mais fáceis de serem utilizados pela maioria das pessoas. O próximo princípio é um princípio preferido do Larry Page, que é um dos fundadores da Google. E pessoalmente também é aquele que eu gosto mais, que é pensar 10x. No fundo, pensar grande, pensar de forma exponencial, não pensar de forma incremental. Mas complementando isto com começar rápido, começar pequeno e iterar a partir daí. Eu, ao longo da minha experiência profissional, antes da Google, perdi a conta aos projetos que me passaram pela frente, em que as pessoas com quem estava na mesa imediatamente queriam passar meses a planear um projeto ou um lançamento perfeito, e que muitas vezes era incremental e não verdadeiramente transformacional, em vez de lançar esse mesmo projeto 6 meses mais cedo e aprender com o feedback dos clientes utilizadores. E pensar 10x é extremamente importante porque é isso que nos traz inovação.
Esta citação é de uma pessoa que se chama verdadeiramente Astro Teller, que trabalha na Google como capitão dos moonshots. Isto é tudo verdadeiro. Os moonshots são, na prática, as grandes apostas transformacionais que a Google tem, que são relevantes para milhões de utilizadores, são um grande avanço tecnológico e tipicamente têm uma complexidade associada. E o que ele diz, no fundo, é: se quisermos que um carro se torne mais eficiente, que gaste menos 10% ao 100, claro, é uma questão de olhar para o carro e mudá-lo, mas se dissermos que ele tem de gastar 1 litro para 10 mil quilómetros, então não chega a olhar para o problema da mesma maneira, é preciso olhar de maneira diferente. Sobre o começar pequeno, a Google, como a maior parte das empresas, começou pequena. Esta é uma das poucas fotografias que existe da garagem onde a Google começou, em Silicon Valley, e que tinha tudo. Era o sala dos engenheiros, era o data center, no fundo era a partir dali que o negócio era gerido. E a página da Google começou, como vocês veem aqui, em 98, se calhar alguns de vocês ainda se lembram. Foi desenhada pelo próprio Sergey Brin, e tinha, lá está, o layout não era propriamente o melhor, mas não haveria um layout perfeito, e o melhor é mesmo pôr o produto na rua, pô-lo a funcionar, sabendo que não é perfeito, e recolher o feedback dos utilizadores e depois, iterativamente, ir tornando esse produto mais simples. Esta é a versão atual, bastante mais limpa, com mais funcionalidades, mas ainda mantendo o layout bastante simples. Outro exemplo é o Chrome, que foi lançada numa altura em que construir um browser poderia parecer uma ideia ridícula, mas ambos os fundadores da Google tinham essa ideia e foram atrás dessa paixão, e a cada 6 semanas é lançada uma nova versão do Chrome. E esteve em beta durante anos e anos e anos, sempre a ser evoluído e sabendo que não era um produto perfeito, mas que estava todos os dias a acrescentar valor e a ser inovador. E há muitas empresas que têm dificuldade em fazer isto, como disse. Há empresas que ficam 2, 3 anos a lançar um produto e quando lançam, a ideia que há 2, 3 anos fazia sentido já se tornou desatualizada. Houve outros concorrentes que já estão a fazer melhor. E, portanto, isto é uma das grandes importâncias deste princípio, é tirar-vos da zona de conforto, é fazer-vos pensar grande, porque quando pensam grande têm de pensar necessariamente diferente. É muito difícil tentar fazer algo crescer 10 vezes e pensar da mesma maneira. E, portanto, o So What aqui que vos deixo é que sejam ambiciosos, sejam corajosos, estabeleçam objetivos que saibam que não vão atingir por completo. Dando-vos o exemplo da Google, nós temos objetivos que temos de definir, os que se chamam OKRs, Objective Key Results, e que um bom resultado para nós é se atingirmos 60% a 70% desses objetivos e não 100% dos objetivos. Porque isso obriga-nos a pensar grande, a pensar diferente. E também não esperem porque as coisas sejam perfeitas para se lançarem com a vossa ideia ou com o vosso produto. Mas este princípio só faz sentido com o que vem a seguir, que é a capacidade de abraçarem o falhanço. Na Google falhamos muito mais do que acertamos. Se calhar muitos de vocês aqui conhecem estes produtos que têm mais de 1 bilhão de utilizadores, Search, YouTube, Chrome, Gmail, que ajudam a vida de milhões de pessoas todos os dias. São os produtos que passam aquilo que nós chamamos o teste da pasta de dentes, ou seja, os utilizadores vão querer utilizar estes produtos pelo menos 2 vezes por dia. Mas, como vos disse, nós falhamos muito mais vezes do que acertamos. Isto são alguns dos 200 produtos da Google que falharam nos últimos anos e que alguns de vocês conhecem, alguns deles nunca chegaram a conhecer. O nosso CEO diz que se não estamos a falhar é porque não estamos a ser corajosos o suficiente. É porque, no fundo, não estamos a pensar 10x o suficiente. Quando um produto não resulta, não há problema. Descontinua-se o produto, direcionam-se recursos para outro produto, porque só falhando várias vezes é que quando acertarmos vamos conseguir acertar bem e em grande. E outra das coisas interessantes é que quando alguma coisa corre mal tentamos perceber porquê. Fazemos aquilo que se chama um post-mortem e, portanto, olhamos para trás, para o falhanço
e percebemos o falhanço e não temos qualquer problema em partilhar esse falhanço internamente. E para além disso, é absolutamente crítico para que o falhanço seja possível. Não basta dizer estão todos à vontade para falhar, é preciso criar condições para que haja aquilo que chamamos de segurança psicológica, que foi apontado, com base num estudo que fizemos, cerca de 200 equipas na Google, há alguns anos, como o fator constante que determinava a performance das melhores equipas na Google. As pessoas sentiam-se confortáveis para falhar. E isto depois traduz-se em pequenas questões comportamentais, como, por exemplo, na Google não costumamos dizer sim, mas, porque sim, mas é, no fundo, um não disfarçado. Não nos limitamos, discordamos muito, atenção, isto não quer dizer que estamos sempre todos de acordo, mas quando discordamos, devemos apresentar uma alternativa. Discordar só por discordar não acrescenta valor à discussão. E é este tipo de comportamentos que dão às equipas segurança psicológica para falhar, para arriscar, porque quando se arrisca estão muitas das vezes a inovar e a encontrar coisas diferentes. E, portanto, qual é a conclusão deste princípio? Aceitem o falhanço, falhem rápido, e falhem de maneira barata. Portanto, quando identificarem que alguma coisa não está a correr bem, descontinuem, não tenham problemas em descontinuar algo que está a correr mal, não continuem a apostar e a pensar nos custos afundados, porque o investimento que fizeram já está feito, não o vão recuperar. Esse é um dos grandes problemas à inovação, é a maneira como as pessoas psicologicamente se agarram aos custos afundados dos projetos onde se colocam, onde se investem. Outro dos princípios é o que nós chamamos o default to open, é no fundo a colaboração interna e externa. E porquê é que nós tentamos ter este comportamento? Bem, na Google não é possível contratar todas as pessoas inteligentes do mundo e, portanto, tentamos ao máximo que os nossos produtos sejam disponíveis, sejam acessíveis, a maioria das vezes de forma gratuita, para a maioria das pessoas. E temos exemplos como inúmeras APIs, portanto, serviços que temos nas nossas soluções de cloud que permitem a programadores construir de graça soluções, utilizando modelos que engenheiros da Google desenvolveram, sem qualquer tipo de custo. E desta maneira não só se contribui para a sociedade, como se promove inovação. Muitas das vezes essa inovação acaba por beneficiar a própria Google. Temos o exemplo que vos disse, este TensorFlow, que é uma solução de machine learning, portanto, de inteligência artificial, que está disponível para qualquer pessoa e não é só para um programador que perceba imenso de computadores e que seja muito conhecedor. Este vídeo que vou mostrar Hi, my name is demonstra Sanjana Shah, exatamente isso. Hi, my name is Aditya Shah. and we figured out a way to use machine learning to predict wildfires. This is biomass. So basically, the officials, especially like the firefighters and all, used to go out into the field and measure the biomass manually, and that takes a lot of time and money. That inspired us to create a smart wildfire sensor that'll be able to predict beforehand the risk of a wildfire happening so that the officials can be there on time. Our device is unique because it combines weather data as well as real-time fuel classification. In our case, we used TensorFlow, Google's machine learning algorithm, to predict what a fuel looks like at a forest scene without having to physically go there, and it did work. We got an 89% accuracy, which we are proud of. Isto, no fundo, é um exemplo de dois miúdos de liceu, certamente extremamente inteligentes, fazem coisas que eu não consigo fazer, de certeza, mas que tinham um problema, queriam ajudar a melhorar a capacidade de previsão de um incêndio, para tentar prevenir incêndios, e, no fundo, utilizaram um produto da Google, que está disponível para qualquer pessoa, para tentar fazer essa previsão. Construíram um equipamento e, sem qualquer tipo de custo, conseguiram lançar essa solução e, efetivamente, prever com um grau de certeza bastante elevado se estava ou não a haver um risco de incêndio num determinado local. Essa colaboração não é só externa, como vos disse, é também uma colaboração interna. E eu partilhava aqui dois exemplos rápidos. O primeiro são reuniões que chamamos de TGIF. São reuniões, neste momento, mensais, com o CEO da Google, disponíveis para qualquer colaborador da Google, através de videoconferência.
onde podemos fazer qualquer tipo de perguntas, mesmo que inconvenientes ou politicamente incorretas, sobre qualquer tema, e são respondidas. Digo-vos também de experiência própria que já assisti. E acho que é importante pensarem na vossa organização se são os CEOs, se o fazem regularmente, se realmente partilham informação. Estas são reuniões onde são partilhados vários planos da Google, vários lançamentos, várias aprendizagens. Se o fazem, se realmente colaboram também com os vossos colaboradores, partilhando esse tipo de informação e cultivando um clima de transparência. E se quiserem, há uma reunião de 1999, hoje em dia não é assim, somos muito mais, mas que podem pesquisar no YouTube e perceber como é que era o ambiente destas reuniões. Para além disso, todas as nossas ferramentas inspiram e promovem colaboração. Trabalhamos muito por videoconferência, mas também trabalhamos muito em Drive, com soluções, no fundo, de partilha de informação de ficheiros em cloud, para tentarmos estar o mais ligados possíveis uns com os outros e a partilhar informação. E, portanto, qual é aqui o insight, qual é a relevância deste princípio para todos os que nos estão a ouvir? É, acima de tudo, partilhar informação com os vossos colaboradores e colaborar com o vosso ecossistema. Eu lembro de um exemplo cá em Portugal que nos surpreendeu, que a indústria do calçado fazia há uns anos, em que a associação do setor abria, uma vez por ano, se não me falha a memória, as fábricas, todas as empresas, ou da maior parte das empresas, para poderem ser visitadas por outros concorrentes, que é algo pouco comum e pouco visto, mas que promovia colaboração, também concorrência, porque as pessoas viam aquilo que a outra fábrica estava a fazer e queriam fazer melhor, e, portanto, gerava-se um clima de colaboração / concorrência saudável. Portanto, no fundo, claro que há elementos que são confidenciais, mas manter um espírito de colaboração com aqueles que estão no mesmo setor que nós, na mesma atividade que nós, na mesma localidade que nós, focarmos em crescer o mercado e não capturar o mercado, quando existe essa capacidade. Se pensarmos diferente, se pensarmos grande, se tentarmos inovar, isso vai ajudar bastante. E, portanto, recapitulando os princípios, estamos, no fundo, a falar de 7 princípios e que cada um deles tem um so what que eu espero que possam aproveitar, se não todos, pelo menos 1 ou 2, e levá-los para a vossa organização. Nada disto é absolutamente transformacional, secreto, o que seja, mas eu acho que se olharem para as vossas organizações vão ver que muitos deles, se calhar, não são postos em prática. E não será assim tão difícil quanto isso. Custa bastante menos, muitas vezes, do que investir em tecnologia. E pode ter um efeito muito mais sustentável na capacidade de gerarem inovação. E, portanto, o desafio que vos lança é mesmo peguem nos 2 princípios que gostaram mais e levem-nos para a vossa organização e tentem que isso aconteça mais. E depois vejam se realmente muda alguma coisa na maneira como trabalham, como pensam sobre o vosso negócio e sobre os vossos desafios. Queria terminar partilhando este link, que no fundo é um site que a Google tem, um site público que a Google tem, sobre a maneira como olha para todo o tema de recursos humanos, todo o tema da cultura. Caso tenham achado interessante a apresentação e caso queiram explorar mais, há todo um conjunto de materiais, que lá está, falámos do tema da contratação, temos imensos materiais que ajudam a estruturar processos de entrevista, que ajudam na definição de objetivos, que vos falei, e, portanto, ajudam a pôr em prática, se calhar, alguns dos princípios que viram aqui e que podem ter achado mais interessantes. Portanto, é ge.co/rework, basta porem este link no vosso browser e depois explorarem e utilizarem os materiais que entenderem relevantes. Pedir depois, no fim, que também me dessem aqui o feedback sobre a sessão. Para nós é muito importante, é a primeira de 11 e, portanto, tudo aquilo que pudermos ouvir do vosso lado e que possamos pôr em prática nas próximas para que corra o melhor possível. Eu já tive aqui algumas aprendizagens com
videoconferência para tanta gente. E espero que tenham achado interessante. Estejam à vontade para colocar questões. Estou aqui também para tentar responder às dúvidas com que possam ter ficado esta apresentação. Muito bem, vamos ver se há pessoas que têm dúvidas ou questões que queiram colocar aqui ao Zé Maria. Catherine, não sei se estou a dizer bem o nome, mas perguntou se podia fazer uma nota quanto aos primórdios da Google. Claro que sim. Olá, não, quando estava a falar dos primórdios da Google, desde 98 tenho a minha conta de e-mail com a Google. E na altura, quando eles lançaram esse serviço, né, portanto, que foi bastante inovador, uma pessoa era convidada a ter conta. Portanto, cada pessoa que abria uma conta podia convidar mais 10 pessoas. O que fez com que, em termos de marketing, posicionou a Google numa coisa muito elite, era muito insider. Fizeram os primeiros convites, devem ter escolhido ali pessoas mesmo assim, opinion leaders e pessoas importantes, e só através desses canais é que uma pessoa conseguia ter conta. E achei isso genial. Eu achei isso completamente genial, porque nós dizíamos, quando passávamos nosso e-mail, eu tinha Telepac na altura, comecei a utilizar o meu Gmail, aquilo já era um status daqueles assim mesmo, tipo elite, you belong to the special ones, né? E essa atitude da Google desde o seu início, também como uma plataforma de motor de pesquisa, sempre procurou marcar uma diferença de estar acima, digamos assim, da média daquilo que há em termos de oferta. Os sistemas mais diferenciados, por exemplo, procurar por keywords, que era uma coisa que hoje em dia qualquer um escreve uma palavra e já nos dá ali 500 mil opções. Na altura não era assim. Ou eu procurava especificamente com aquele título, aquele tema, e com sorte eu chegava lá. Hoje em dia, qualquer outra plataforma de pesquisa, nós jogamos a palavra e aquilo aparece, não é? E foi a Google uma das grandes, fez essa grande inovação, portanto, tanto no Gmail como na possibilidade de nós utilizarmos a net através só de uma palavra-chave. Portanto, é a acessibilidade de informação ser muito facilitada, muito para user. Sim. Muito obrigado. Eu lembro-me também comecei a ter Gmail nessa altura. Eu não sei qual foi a razão de ser, se foi só uma técnica de marketing. Eu desconfio também que pode ter sido uma vontade de pôr o produto o mais rapidamente possível na rua, mas sabendo que não era um produto que ainda estava em condições de ser disponibilizado em escala a nível mundial. E, portanto, foi a maneira que se encontrou de escalar aos poucos o produto. Mas olha o resultado, para quem estava de fora, era o belong to the tribe, não é? Passou ali aquele conceito de pertencer a uma coisa completamente out of the box para a altura. Portanto, teve essa vantagem. Pode ser que questões técnicas não conseguiam estar tão massificados, mas o efeito que deu no utilizador foi o pertencer a algo que não era por como mortal, que hoje em dia já ultrapassou isso, mas na altura ainda estava ali bastante elitista. Muito obrigado. Vou ver aqui algumas perguntas comentários que foram colocados, vou procurar também responder a alguns deles. Sobre as aplicações do setor do turismo, acho que é um excelente ponto. Eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, quando se trata de pensar 10 vezes, ou seja, pensar grande, ou seja, se nós no fundo, aquilo que nós fazemos, por exemplo, somos uma empresa de operadores turísticos e que tem uma proposta de valor clara, estou a pensar num dos clientes que temos, que no fundo tinha uma proposta de valor de
operação turística para um segmento muito específico. Tinha muito conhecimento em Portugal, mas o que eles perceberam que faziam bem era mesmo a capacidade de personalização da experiência para o segmento em questão. E, portanto, perceberam que não precisavam de fazer isto apenas em Portugal. E então decidiram abrir em Espanha. Portanto, é muitas vezes essa capacidade de não estar sempre a fazer o mesmo. Ou uma outra empresa que fazia aluguer de autocaravanas e que percebeu que aquilo que estava a disponibilizar aos seus clientes era muito mais, ou aquilo que queria, a missão que queria ter era não de alugar autocaravanas, mas democratizar a experiência de mobilidade e de autocaravanas de uma maneira diferente. E, portanto, não só começou a expandir ao máximo o negócio de autocaravanas, como procurou também começar a integrar outros produtos que estão alinhados com o tipo de cliente que procura os seus serviços. Estes princípios são transversais, não são específicos do setor do turismo, mas são facilmente aplicáveis a qualquer, diria, qualquer alojamento local, hotel, operador turístico. São bastante flexíveis. Sobre também a abertura para receber ideias inovadoras sem ser por via dos colaboradores. Também uma excelente pergunta. Todos os produtos da Google têm um botão de feedback e, portanto, a melhor forma de construir sobre um produto, se acham que falta alguma coisa a um produto, é exatamente através do botão de feedback darem a vossa sugestão. As sugestões são revistas, como é óbvio, e são depois priorizadas por equipas internas de engenheiros que tentam, com base naquilo que tem mais popularidade, aquilo que tem mais relevância também para a aplicação, para o produto, introduzir essa mudança. Porquê é que o Google Plus não resultou? É uma excelente pergunta. Eu não sei dizer, o Google Plus foi descontinuado antes, salvo erro, ou pouco, logo no início em que eu entrei. Mas não tenho informação oficial sobre as razões do insucesso do Google Plus. Com muita pena minha, mas gostava, mas não foi um produto que não resultou. Como podemos ter acesso e ser visíveis no Google Viagens? Google Viagens, Google, não sei se está a referir ao Google Hotel Ads, sim, teremos uma sessão específica sobre isso mais à frente. Também um produto sobre uma luggage store que é extremamente difícil classificá-la no Google. Se for um tema de Search Engine Optimization, é um trabalho difícil e irregular. Se for um tema de Search Engine Marketing, portanto, de fazer publicidade, teremos uma sessão sobre o Google Ads e como é que podem tirar partido dos nossos produtos para ter mais exposição para os utilizadores certos que procuram os vossos produtos. Sim. Isto serão tudo webinars partilhados através do Roberto, do Nest, e, portanto, poderão juntar-se a esses webinars. Vamos cobrir, para terem uma ideia, vamos cobrir Google Ads, Google Hotel Ads, YouTube, Google Trends, Google Customer Service, Google Analytics. Portanto, vamos passar por vários produtos ao longo destas 11 sessões e o Roberto partilhará sempre o tópico da sessão e o link para se juntarem. Os webinars serão, Roberto, no nosso caso, serão praticamente semanais, certo? Sim, são basicamente 3 a 4 webinars por semana. Todas as semanas lançamos a informação. Vamos tentar informar-vos com o máximo de antecedência possível de toda essa programação até meados de junho. São cerca de 40, como eu falei, ao longo das próximas 10, 11 semanas. Em relação a este especificamente, que as pessoas estão muito interessadas, está mapeado mais ou menos para meados de maio, mas não vou adiantar a data porque está por confirmar ainda qual a data exatamente.
Para quando um Google Campus em Portugal? Já existe um escritório da Google em Portugal, não é o campus de Mountain View, não temos essa dimensão cá em Portugal, mas já temos um escritório em Portugal, em Lisboa. Sobre as tecnologias imersivas, imagino que estejam a falar de realidade virtual e a realidade aumentada. É um setor onde a Google tem estado a apostar bastante. Há uma das empresas, não através da Google, mas mais através da Alphabet. Há uma empresa que se chama, só confirmar, que não quero estar a dizer, que é a Daydream, que está muito focada nessa área, e até por acaso temos engenheiros cá em Portugal a trabalhar no tema. Portanto, sim, é uma área interessante, em expansão, em crescimento, e estamos convictos do potencial dessa tecnologia para vários setores. Muito bem. Ok, uma pergunta sobre a segurança das próprias comunicações. Sim, nós tentamos, nós temos privacidade e a segurança como by design, é o que nós costumamos dizer, ou seja, todos os produtos, todas as soluções que montamos, a questão da privacidade e a segurança são consideradas desde o início. Há equipas específicas externas à equipa de produto que tentam controlar ao máximo essa questão, e toda a nossa infraestrutura de cloud tem inúmeros controles de segurança. Claro que não é perfeita como nenhuma infraestrutura é, mas é uma área onde a Google investe cada vez mais. Muito bem, acho que não temos mais questões. Agradecia a todos a presença. Mais uma vez, desejo-vos a maior força e sorte nesta altura tão especial. Contem connosco. Cá estaremos ao longo dos próximos 2 meses para vos tentar passar algum conhecimento do nosso lado e tentar vos ajudar a acelerar a vossa transformação digital. E a chegar aos clientes certos e às pessoas certas, e a conhecer melhor os vossos mercados e a pensarem diferente. E a inovarem aquilo que fazem. Muito obrigado a todos e boa tarde. Obrigado, Roberto, mais uma vez pelo convite. Não, José Maria, foi excelente. Obrigado a ti por ter preparado este conteúdo. Muitas pessoas perguntavam, mas o que é que tem a ver com turismo? É uma questão de atitude, é uma questão de como uma empresa se consegue munir de um espírito, de uma capacidade de visão que lhe permite uma transformação em constância e adaptar-se aos mundos atuais, a quaisquer modificações das regras ou intempéries como estão a acontecer neste momento, de uma forma rápida e ágil. E são esses princípios que são para serem refletidos por todas as operações, por todas as empresas do mundo do turismo, a título de inspiração. É isso, Roberto. E vou-vos dar só mais um exemplo muito simples e que acho que todos nós já vivemos na pele e que não muda muitas vezes, precisamente por uma questão, não é inovado por uma questão cultural, que é o tema do check-in nos hotéis. O processo de check-in nos hotéis é muitas vezes um processo que demora vários minutos, onde há documentos a circularem para trás e para a frente, que nem todos os hotéis pedem, nem todos pedem da mesma maneira, e que pode certamente ser facilitado hoje em dia com telemóveis, com a possibilidade de check-in digital, e que possibilita a pessoa entrar no hotel e já saber qual é o seu quarto e ir para o seu quarto. E isto é um tema de inovação. E muitas das vezes não muda porque a pessoa que está na recepção sabe que o processo não é bom, que não funciona, mas sente que não é função dela dizer a ninguém, muito menos se calhar ao CEO quando lhe aparece na recepção, ou se calhar o CEO não faz muitas vezes o check-in e, portanto, também não tem consciência de que o processo de check-in funciona como funciona, e por isso, lá está, não se trata muitas vezes de lançar negócios. A inovação não é só lançar grandes ideias de negócio com um enorme potencial de geração de receita. Muitas vezes é mudar, pegar numa ideia boa, implementá-la bem e mudar um processo que tínhamos na nossa organização e que não era tão eficiente, não gerava valor. Muitas vezes as pessoas sabiam que não gostavam, mas não mudavam.
Muito bem. More to come, isto é, vamos ter mais sessões com ferramentas, com mais insights de como fazer essa transformação. Esta foi uma primeira sessão onde começámos por um dos grandes pilares que é mais cultural, tipo a forma de pensar da própria organização. Muito obrigado, Zé Maria. A todos os restantes, vamos tentar ter então a apresentação do Zé Maria disponível e visível. Inclusivamente a gravação deste webinar para de possível de futuro poderem visualizar. E é isso, muito obrigado. Obrigado, boa tarde a todos.